Uma boa noite a todos. É um prazer estar com vocês na noite de hoje, mesmo passando tanto tempo. É uma grande alegria. Nós estávamos participando de uma aula de genética na universidade. E o professor discorria a respeito do tema a evolução das espécies, em que ele falava que o homem havia evoluído através de diversas seleções, e ele estava falando a respeito da teoria evolucionista de Darwin, quando um grupo de alunos se levantou. Um deles tomou a palavra e disse algo mais ou menos assim: eu estou protestando contra a heresia que aqui está sendo veiculada. Nós somos crentes, e segundo a Bíblia, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Qualquer coisa diferente disso é uma heresia, e o verdadeiro crente deve se opor a essas informações. Não é verdade. O homem não veio do macaco. O homem veio de Deus. Falaram alguma coisa sobre Adão e Eva e se retiraram. Como era uma universidade meio tradicional, ficamos estarrecidos. E o professor virou e continuou a aula como se nada tivesse acontecido. A gente até imaginou que não era a primeira vez. Continuou, mas ninguém mais prestava atenção em nada. Esperavam que terminasse. Terminou, saíram todos. E aí? O que vão fazer com eles? Vão ser expulsos? Vão fazer alguma coisa? Pode fazer isso? Se você não concordar com a aula, você vai embora? E aí, como fica uma coisa dessas? Pode? E várias discussões a respeito do que fariam, o que deixariam de fazer. E um jovem tomou a palavra e disse uma coisa mais ou menos assim. Também, o que é que se espera deixando essa gente entrar numa faculdade de medicina? Gente assim é incapaz, intelectualmente. Jamais poderiam acompanhar a ciência. Só o fato de acreditarem nessas coisas já prova que eles são totalmente incapazes. Porque nenhum religioso é capaz de raciocinar com isenção. A ciência é inacessível para eles. E assim, você vê, acreditar nas coisas, Jesus Cristo foi inventado, nunca existiu, foi a Igreja Católica que criou para enganar o povo. Vocês sabem que a igreja é o ópio do povo, então é um personagem obviamente inventado. Ou vocês acham, multiplicar pães, andar sobre as águas, e vocês estão na faculdade de medicina. É um absurdo. Qualquer um que acredite nessas bobagens é incapaz de raciocinar. Porque Jesus nunca existiu. Disse, olha, eu acho que todo radicalismo traz em si as sementes da destruição. Eu acho que os rapazes que falaram antes foram desrespeitosos, porque todo mundo tem o direito de acreditar no que quiser, mas eles estão num banco universitário, faz parte do currículo, eles concordaram quando se matricularam. Eu achava que eles deveriam guardar as suas crenças para si mesmos e não ofender a ninguém. Mas você também está fazendo a mesma coisa. Fanatismo de ambos os lados. Você está exagerando. Porque eu não acho que Jesus Cristo seja incompatível com o pensamento científico. Ah, não vai me dizer que você acredita nessas coisas. Não, eu tenho certeza. Jesus é um personagem histórico. Ah, mas você acredita em história? Disse, bom, agora você me deixou curiosa. Como assim? A história não existe. Quem é que escreve a história? Quem manda. Então, tem a história de quem manda e tem a história de quem obedece. E elas são diferentes. História não é ciência. História é história. A gente disse, olha, existe a arqueologia, que é um trabalho científico para fundamentar a história. Ah, mas isso é tudo manipulado, não existe. Ciência mesmo é a matemática, a física, a medicina, o resto. É resto, não é ciência, é para ocupar as pessoas que não têm talento para essas áreas. E disse, eu acho que você está exagerando, isso não é real. Existem provas inúmeras da autenticidade da existência de Jesus. E Peraí, não vou discutir com você. Eu até te respeito como profissional, eu respeito, mas é bobagem. Vai me dizer que você acredita em Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu disse, não, eu tenho certeza. Existem dados históricos suficientes
para comprovar a sua existência. Não só a sua existência. Vamos fazer o seguinte, já que você tem tanta certeza, topa uma aposta? Olha, a gente não fala, viu? É engraçado, né, esse povo que tem fé. Na hora do vamos ver, foge da raia. É uma aposta assim, vou até dizer antes. Você concorda depois, se quiser. Então, vamos fazer o seguinte. Se você me comprovar cientificamente uma frase de Jesus, eu venho aqui e retiro tudo que disse. Jesus realmente tem alguma função social que eu não sei qual é, mas admito que possa ter. Agora, se não, se há de convir, né? Que foi uma invenção, que não serve para absolutamente nada, a não ser fazer os dominados dormirem pacificamente. Ele disse assim, olha, eu digo antes para você, eu até digo, eu gostaria que você me provasse cientificamente uma frase de Jesus. Por exemplo, vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Pois comigo todo fardo é leve, todo jugo é suave. Viu? Simples. Vocês reconhecem essa frase? Se você me provar que 50 arrobas com Jesus ficam mais leves, eu venho aqui e retiro tudo que disse. Afinal, ele não é Deus? Não, não é a minha crença. Né? Sim, mas você acredita que ele é real, né? Que é... Sim, acredito. Então, se você tem tanta fé, o que é uma pequena aposta? Assim, não, olha, nós não falamos. Viu, eu não falei? Olha só, na hora de falar, assim, na hora do vamos ver. E aí, vocês topavam? 50 arrobas com Jesus ficam ou não ficam mais leves? Fica ou não fica? Não estou sentindo muita fé, não. Bom, para aqueles que não me conhecem, eu costumo conversar com a plateia, eu não sou uma palestrante, assim. Esse hábito vem de eu dar aula à noite. Se eu não converso com os alunos, eles dormem. Então, a gente faz um diálogo. Então, 50 arrobas com Jesus ficam ou não ficam? Vocês têm certeza? Topam uma aposta? Bom, só tem um detalhe. Comprovação científica para mim é o seguinte, ciência para mim é a física, a matemática ou a medicina. Essa coisa de psicologia para mim, ou filosofia, e aí, concorda? A gente não respondeu absolutamente nada, aí dispersou, tinha outra aula, o povo saiu. Aí, passou alguns dias, veio um grupo falar comigo, veio um grupo conversar. Soubemos que você está defendendo a fé. Mas como assim? Sim, no debate entre religiosos e ateus. Ele disse, que debate? O que vai ter? Estão anunciando que você vai defender. Peraí, mas que debate? Sim, você não vai defender a fé? Aí eu disse, sim, eu não estou sabendo disso. Sim, todo mundo já está sabendo. Inclusive, já conseguiram, a reitoria vai liberar o espaço e tudo. Vai ser um debate entre religiosos e ateus. E você vai falar pelos religiosos. Se olha, nós estamos orando por você na minha igreja, vamos fazer uma novena para Deus te inspirar. Passou um tempo, um outro grupo, aquele que saiu, né? Soube que você defendeu a Bíblia. Eu disse, sim, pô, não foi bem assim. Eu disse, pois é, estamos orando por Deus, Deus vai lhe inspirar. E você vai ter a resposta. E aquilo virou um negócio enorme. Os debates cresceram bastante. E a gente nem sabia que a gente ia defender a fé. Começamos a ficar preocupados. Agora não dá para voltar atrás, não é verdade? E quando ele terminou a questão da aposta, ele disse assim, como eu tenho certeza que você não vai conseguir, ele deu 30 dias para você me dar a resposta. Aí volta e meia ele passava, tinha um grupo de pessoas, e riam bastante, e os religiosos, estamos rezando por vocês, estamos rezando. Começaram a ver encontros religiosos. Teve até outras funções, além dessa que a gente está falando, mas passou uma semana. Bom, 50 arrobas ficam ou não ficam mais leves? É um fato? É um fato. Ou é uma alegoria, uma metáfora? O que é uma metáfora? Metáfora é uma palavra que você usa, na verdade, querendo dizer outra coisa. Você é linda.
Você é linda como uma flor. Você é uma flor. Você não é uma flor, não é verdade? Você é uma flor, é uma metáfora, querendo dizer, na verdade, que você é linda. Então, será que essa frase de Jesus é uma metáfora? Ou ele disse a verdade? O problema é o seguinte: se Jesus é quem Emmanuel descreveu no livro A Caminho da Luz, então ele não gastaria esse tempo com metáforas, palavras bonitas, com o objetivo de encantar a plateia, ou uma retórica. Se Jesus é quem Emmanuel diz que é, então ele não gastaria as suas palavras com metáforas. Aquilo que a gente supõe não combinar, com certeza foi uma inserção. Agora, algumas coisas eles não puderam eliminar. E esta frase é de um momento importante dos sermões públicos que ele fez. Ou seja, dificilmente a igreja poderia deturpar isso que ele disse. Então, se ele disse, então ele disse exatamente o que queria dizer. Bom, mas daí aprovar é outra coisa. 2 semanas. E não veio nenhuma ideia. Aí a gente passou a pedir ajuda aos universitários, né? Alguém tem alguma ideia para falar a respeito? Será que 50 arrobas são Jesus? Ficam? Claro que ficam mais leve, mas por que ficam? Ficam mesmo? 3 semanas. Não veio nenhuma ideia. A gente já começou a rezar, né? Será que eu deveria perguntar? Mas é tão fútil, eu devia perguntar aos espíritos alguma coisa? Um médium, quem sabe? Porque o negócio foi ganhando um vulto, assim, desproporcional, na nossa opinião, ainda mais porque a gente estava nessa situação, e o povo passava, e um monte de gente rezava, eu não sei se ajudava ou se atrapalhava. 4ª semana. E não tinha nenhuma ideia. Aí já começamos a suar. Será possível que 50 arrobas com Jesus ficam ou não ficam mais leves? A gente começa a questionar, né? Será que foi uma metáfora mesmo? Será que não foi? E não vinha nada, nenhuma inspiração. E nós entramos para assistir uma aula de farmacologia. E o tema da aula era analgésicos. O professor colocou analgésicos. Analgésicos são medicamentos que têm por objetivo o controle da dor. Mas eu não posso falar de analgésico com vocês sem explicar primeiro o que é dor. Então, nós vamos definir o que é a dor, vamos explorar o significado da dor, e então, aí sim, vamos ensinar para vocês a respeito dos analgésicos. Aí ele escreveu no quadro: a dor é um sinal fisiológico que caracteriza uma injúria celular, visando a integridade do organismo pelo reflexo de retirada. Não se preocupe, a gente vai traduzir tudo. E ele colocou, e aquilo chamou atenção, disse, mas que coisa interessante. Por que é tão interessante? A primeira colocação, sinal fisiológico. Quando em medicina você chama uma coisa de sinal fisiológico, é um sinal de saúde. O coração está batendo, tem temperatura, tem pressão, significa que está vivo. Então, você chama isso de sinais vitais, ou sinais fisiológicos. Mas peraí, a dor é um sinal de vitalidade? Sim. Porque se fosse um sinal de doença, ele chamaria sinal patológico. Então, por exemplo, alteração da temperatura, febre alta, determinadas situações são chamadas de quê? Sinais patológicos, sinais de doença. A dor não é um sinal de doença. É um sinal de quê? De que você está vivo, é um sinal de saúde, é um sinal fisiológico. É um sinal fisiológico que faz o quê? A dor é um sinal fisiológico que tem que função? Preservar o organismo. Então, o objetivo da dor é proteger sua vida. De que maneira? Ele alertando, o que é uma injúria celular? Toda vez que células morrem, numa determinada quantidade, elas liberam uma substância, sensibiliza os seus terminais nervosos e no cérebro dizem, olha, células estão morrendo, pare agora. Por exemplo, você encostou a mão na chapa quente, o que é que você faz? Oh, meu Deus, encostei a mão na chapa quente? O que é que você faz imediatamente? Por quê? Porque dói. Você não está pensando, será que eu vou estragar minha mão? Será que eu vou...
Não. Doeu, você faz o quê? Com que objetivo? Proteger. Se você for pensar, meu Deus, talvez esteja queimando, perdeu a mão. Se você quebra a perna, se você não sentisse dor, o que aconteceria? Você continuaria andando com a perna e teria uma lesão muito grave. Existem algumas síndromes em que a criança nasce com a ausência total da dor. Normalmente elas morrem. Não chegam a uma idade muito avançada. Aos poucos que sobrevivem, no Fantástico apareceram um casal de irmãos com lesões terríveis, várias deformidades. Advindas de quê? Da ausência da dor. Como eles não sentiam dor, não sabiam que tinham infecção, não sabiam que tinha uma lesão, ela complicava, ficava muito grave. Se nossos bebês não sentissem dor, morreriam de infecção de ouvido, de infecção renal, de uma série de coisas. Então, o bebê sente dor, o que ele faz? Chora, e você faz o quê? Vai atrás da razão. Então, a dor tem que objetivo? Proteger a nossa existência. Então, a dor não é sinal de doença, é sinal de quê? Saúde. Por exemplo, vocês já ouviram falar de uma coisa que acontece com pacientes acamados muito tempo? São as escaras. O que são escaras? São feridas que esse paciente fica acamado muito tempo, tem. Mas é todo paciente acamado que tem isso? Não. Se você quebrou a perna, por exemplo, e fica 6 meses, você tem essas feridas? Não. O paciente que tem essas feridas são pacientes de CTI, de UTI. São pacientes que consomem uma grande quantidade de analgésicos. Esses analgésicos eliminam a grande quantidade de dor. E com isso, por exemplo, vocês se sentam nessa cadeira. Passado algum tempo, sem perceber, o que vocês fazem? Se mexem, não é? Com que objetivo vocês se mexem? É que com o tempo a pressão começa a desconforto. Aí você se mexe automaticamente. Agora, e se você não se mexesse? Se você não sentisse nada, nenhum desconforto, e ficasse um longo tempo, quando você levantasse, você teria um hematoma. Se isso fosse a mais adiante, você teria uma ferida. Então, por que você tem? Porque não sente dor. Como não sente, você não se move o suficiente. Então, paraplégicos, pessoas que tiveram lesão, pessoas que tomam muito analgésicos, pacientes terminais, eles não sentem a dor suficiente para se moverem e, por isso, geram as lesões. Por isso, um bom enfermeiro tem que fazer o quê? Porque eles não vão se virar sozinhos. Então, você vai ter que virá-los periodicamente. O que vocês não precisam pensar. Vocês fazem sem pensar automaticamente. Por quê? Veio o desconforto, você muda de posição. Então, a dor serve para quê? Para proteger as suas células. Então, é um sinal fisiológico. Bom, mas peraí, o que isso tem a ver com Jesus e as 50 arrobas? Paciência é uma virtude, a gente chega lá. Bom, então ele continuou. As pessoas sentem a dor da mesma maneira? A dor é igual para todo mundo? Ou tem gente que sente mais dor do que outras pessoas? Então, tem gente que espeta o dedo numa agulha e faz um escândalo terrível, né? Tem outros pacientes com câncer terminal e que se comportam com a maior dignidade. Por quê? A dor deles é diferente ou o cara disfarça melhor? Será que esse que espeta é piti? O pessoal chama, está dando piti, está querendo chamar a atenção? Ou tem gente que sente mais dor mesmo? Então ele disse assim, na verdade, existe na medula uma região chamada gate control, portão de controle. É chamado portão de controle porque é como um portão. Então, quando as células morrem num determinado, ela dispara um impulso doloroso. Esse impulso vem, chega à medula, atravessa o portão e chega ao cérebro. E lá você registra como um estímulo doloroso. Se o portão estiver totalmente aberto, você tem a totalidade da sensação dolorosa. Mas se esse portão estiver meio fechado, por exemplo, 50% fechado, com a mesma lesão, uma pessoa que tem a metade do portão fechado sente a metade da dor de alguém que tem o portão totalmente aberto. Ou seja, dependendo da abertura desse portão, você sente mais ou menos dor. Quem tem o portão totalmente aberto sente mais do que quem tem o portão meio fechado. E ele pode ser fechado em 70%, 80%, 90%, e em alguns casos especiais 100%. Ou seja, você nem sente. Já notou que você fez um corte, uma coisa, e você se machucou?
Quando você olha que você sente a dor, né? Você não tinha nem percebido que tinha se cortado ou que tinha se machucado, depois que passou que você nota. Como é que eu não senti isso? Tem uma marca enorme, eu nem percebi. Aquele momento, por um motivo qualquer, o seu portão se fechou. E você não sentiu, sentiu depois. Então, várias circunstâncias podem abrir e fechar o portão. Aí perguntou, mas que circunstâncias são essas? O que faz com que o portão de algumas pessoas esteja totalmente aberto e elas sintam mais dor, e outras estejam com ele mais fechado e sintam menos dor? Diz, bom, o motivo é uma região no cérebro chamada sistema analgésico central. O sistema analgésico central produz algumas substâncias, as chamadas endorfinas e encefalinas. Quando essas substâncias começam a circular na corrente sanguínea, associadas a outras, elas fecham o portão. Então, quanto maior a quantidade dessas substâncias circulantes, mais fechado o seu portão, menos dor você sente. Quem não tem essas substâncias circulando, tem o portão totalmente aberto, sente a totalidade do estímulo doloroso. Então, depende do sistema analgésico central. Se ele estiver funcionando plenamente, você sente menos dor. Se ele não estiver funcionando, você sente mais dor. Mas o que é que isso tem a ver com Jesus e as 50 arrobas? Tudo a ver. Porque no momento em que ele começou a falar, o céu se abriu. Meu Deus, essa é a resposta. Vamos chegar lá, juntos. Aí, bom, mas o que faz com que o sistema analgésico central de algumas pessoas seja mais eficiente do que o de outras pessoas? Isso acontece por causa da localização do sistema analgésico central. Como assim? Nós temos 2 cérebros. Não estou falando dos hemisférios. Estou falando de 2 cérebros. Nós temos o cérebro mais interno, que é chamado de arqueocórtex. Arqueo, de arqueologia, arcaico, que é o chamado cérebro primitivo. E nós temos um cérebro mais novo, que está mais externo, que é chamado de neocórtex. Neo, novo, moderno. Então, nós temos 2. O arqueocórtex, ou seja, o cérebro primitivo, contém no homem tudo o que nós temos em comum com os animais. Tudo que o animal tem, que o homem também tem, está localizado no cérebro primitivo, no arqueocórtex. Tudo que o homem tem, que o animal não tem, está localizado no neocórtex. Então, nós temos primos, orangotangos, por exemplo. O cérebro deles não é nem parecido. As estruturas existem, mas a diferença é tão abissal que não dá nem para estudar como comparação. Então, o arqueocórtex contém tudo o que existe em comum com o animal. Como assim? Por exemplo, animal tem fome? O homem tem fome? Onde fica a fome? No arqueocórtex. O animal tem medo? O homem tem medo? Onde fica o medo? No arqueocórtex. Então, tudo que o homem faz, que o animal também faz, está localizado onde? No arqueocórtex. Batimentos cardíacos, estômago, função renal, tudo isso está onde? No arqueocórtex. O que tem no neocórtex que o homem faz e que o animal não faz? Por exemplo, matemática. Os animais produzem matemática? Onde fica a matemática? Neocórtex. Sinfonias. Os animais produzem? O homem produz? Onde ficam as sinfonias? A pintura, a escultura, a arquitetura, a medicina, fica onde? Neocórtex. Então, tudo que o homem faz, que o animal não faz, fica onde? Neocórtex. Bom, e o que é que isso tem a ver com Jesus e as 50 arrobas? Vamos chegar lá. O sistema analgésico central está localizado no arqueocórtex. Só que acontece o seguinte, quando a gente tem muita atividade no arqueocórtex, ele inibe o sistema analgésico central, você produz menos substâncias, abre mais o portão e sente mais dor. Quando você tem pouca atividade a nível de arqueocórtex, você libera o sistema analgésico central, produz mais substâncias, fecha mais o portão e sente menos dor. Bom, tudo bem. Mas o que é que faz com que o arqueocórtex funcione mais ou menos? É simples. É uma questão de preferência. Quando
quando você faz alguma coisa que os animais também fazem, você está concentrando sua atividade onde? No arqueocórtex, inibe o sistema analgésico central, produz menos substância, sente mais dor. Quando você concentra sua atividade elétrica cerebral no neocórtex, ou seja, se comporta de maneira diferente dos animais, você libera o arqueocórtex, produz mais substâncias, fecha mais o portão e sente menos dor. Bom, como é que é mesmo? E o que é que isso tem a ver com Jesus e as 50 roupas? Vamos ser mais explícitos. Toda vez que você se comporta como um animal, você inibe o arqueocórtex e sente mais dor. Toda vez que você se comporta como um ser humano, você libera o arqueocórtex, o sistema analgésico central, e sente menos dor. Tá. E onde Jesus entra na história? Vamos ver, vamos acompanhar. Como é que é a frase mesmo? Vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Por quê? Comigo. O que é comigo? Junto com Jesus, todo o fardo. Ele especificou qual era o fardo? Qualquer um. A dor é um fardo? Pesado? Então, qualquer um, né? Todo fardo é leve, todo jugo é suave. Mas vamos... O que significa estar com Jesus? Ele mesmo já especificou, não é não? Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Que mais? Bem-aventurados os mansos, né? Perdoar aos... Isso é coisa que animal faz? Porque o animal é assim. Ah, mas ele tem o instinto materno? Tem, mas se o bebê que nasceu for fraquinho, o que a leoa faz? Come. Se ela achar que ele tem alguma deficiência, o que ela faz? Come, assim como os gatinhos, os cachorrinhos e qualquer um. O mais fraco é o quê? Eliminado. Você não protege aquele que você considera incapaz. Então, existe solidariedade apenas com aqueles que estão no mesmo nível. Isso é solidariedade? Então, onde fica a caridade? No arqueo ou no neo? Neocórtex. Onde fica o perdão das ofensas? Porque se pisar num cachorro, o que ele faz? Morde, não é isso? Se você, por acaso, tropeçar num jacaré, o que ele faz? Pode ir em paz, meu irmão, essa vez eu deixo passar. É isso que acontece? Então, onde fica o perdão às ofensas? Neocórtex. Mansuetude. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Caridade, solidariedade, perdão às ofensas, amor ao próximo. Está onde? O que significa estar com Jesus? Significa concentrar sua atividade elétrica cerebral a nível de neocórtex. Se você concentra a sua atividade elétrica cerebral a nível de neocórtex, você libera o arqueocórtex, aumenta a atividade no sistema analgésico central, produz mais substâncias, fecha mais o portão e sente menos dor. Aqueles que estão longe de Jesus, concentra a sua atividade cerebral a nível de arqueocórtex, comprime o sistema analgésico central, produz menos substâncias, abre mais o portão e sente mais dor. Então, vamos imaginar, você está diante de uma ladeira enorme, carregando um fardo pesado. No começo da ladeira, você vai bem, né? O que acontece no meio? O que acontece com o peso? É igual? Não, por que não? Por que não é igual? Porque com o cansaço vem a dor. É ou não é? Ninguém nunca carregou 2 sacolas de supermercado e vai subir 10 andares de escada. Lá pelo 5º, quanto pesa a sua sacola? É o mesmo no começo? Então, a diferença vem por conta de quê? Da dor decorrente. É ou não é? Isso é científico o suficiente?
Então, nós podemos medir, inclusive, essa resistência. Muito bem, aí você está no 8º andar. Quanto pesa a sacola? Aí, nisso, você encontra com Jesus. Encontrou com ele. O que acontece com a sua sacola? Você encontrou com Jesus, encontrou com ele. O que acontece? Para qualquer um que já descreveu esse encontro, o que acontece? Tudo mais. Então, nesse momento, onde está a sua atividade elétrica cerebral? Neocórtex. O que acontece com o arqueocórtex? Deixa de funcionar, né? Você com Jesus é luxúria, medo, angústia, raiva, agressão. Acontece nesse momento? Não. O que acontece com o arqueocórtex? O que acontece com o sistema analgésico central? O que acontece com as sacolas? Você nem percebeu, já chegou lá, nossa, nem notei. Ou então você vai para o martírio, né? Lá no poste, em chamas, e começa a cantar. Acontecia? Por quê? Porque eles estavam malucos, drogados. Era um tipo de insanidade, histeria, como algumas pessoas tentam explicar. Era isso? Não. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei, porque comigo todo fardo é leve, todo jugo é suave. Então, se você realmente estiver com ele, o que significa? Absolutamente nada. Ou seja, Jesus disse a verdade segundo as mais modernas tendências da neurofisiologia moderna. Foi científico o suficiente? 50 arrobas com Jesus ficam ou não ficam mais leves? Então ele disse a verdade? Então não é uma figura alegórica? Não é uma metáfora? Quer dizer que ele tem alguma função hoje na nossa sociedade? Tanto tem, que se vocês entrarem numa livraria, vocês vão encontrar vários títulos, né? Jesus e o marketing. Jesus, o maior vendedor do mundo, né? Jesus, o maior psicólogo do mundo. Você tem uma série de áreas que trabalham o quê? As colocações de Jesus como altamente pertinentes para a administração, para a psicologia, para a relação social, para a sociologia, antropologia, medicina. Então quer dizer, ele tem alguma penetração na nossa sociedade tecnocrata, da internet, do Google. Mas algumas pessoas, na verdade, não lidam bem. Falam muito, mas conhecem muito pouco. E é incrível como alguns defendem, né? Jesus Cristo assim, assim. E aí eu faço uma pergunta. Eu faço a pergunta em muitos locais, né? Para saber que é muito comum as pessoas se armarem para defender Jesus Cristo. Isso acontece desde as cruzadas. Desde as cruzadas, as pessoas se armam para defender Jesus Cristo. A gente até poderia entender se você, como realmente acontece, não conhece Jesus Cristo. Porque em algum momento ele se defendeu? Ou pediu que alguém o fizesse? Ou levou alguém às armas ou algo parecido? Pelo contrário, não é verdade? O que ele falou? Se alguém... É para você fazer o quê? Não foi isso? Será que isso tem algum motivo? Então, outras coisas são pertinentes também. Então, perguntar, quando a gente fala de um personagem histórico, é muito comum a biografia dele, nasceu aonde, e é muito comum também a gente falar das últimas palavras, né? As últimas palavras de Jânio Quadros, né? As forças ocultas, as últimas palavras de Getúlio Vargas, John Lennon, né? Até o Michael Jackson. Você sabia que quando o Michael Jackson morreu, a TV fez uma quantidade enorme de reportagens. E uma das o que foi que ele disse na hora da morte, quem ouviu, quem não viu, quem estava lá, o que aconteceu. E em tudo que era programa de televisão, eles comentavam a respeito das últimas palavras do Michael Jackson, porque é um personagem importante. Suponho, o que foi que a Diana falou quando morreu, a Lady Di? E aí, há uma discussão enorme. Jesus é um personagem histórico? Ele é importante? Muito.
Quais foram as últimas palavras de Jesus? Essa? Foi essa? As últimas palavras de Jesus? Por que foi que Jesus ficou famoso? Vocês sabem que a história foi dividida entre antes e depois dele, não foi? Por quê? Porque teve muitos personagens históricos importantes. Por que dividiram a história entre antes e depois dele? Por que é que Jesus ficou famoso? O que ele fez que outras pessoas não fizeram? Justamente, sabe por que ele ficou famoso? Porque essas não foram as últimas palavras, né? Porque o que aconteceu depois dessas palavras? Ele morreu, certo? Morreu e ressuscitou e fez o que depois? Continuou falando. Logo, não foram as últimas palavras. Não é? Então, essas não foram as últimas palavras de Jesus. Agora, imagina as palavras que ele disse depois de morrer. Quando ele voltou à vida. São importantes também? Então, imagine qual foi a primeira coisa que ele disse depois que morreu. Quem lembra? Ele morreu, foi crucificado, né, foi enterrado, né? E apareceu para Madalena, né? Falou com ela? Falou com ela. Foi a única? Falou com mais alguém? Depois dela, ele falou com quem? Não os discípulos. 2 discípulos, qual? Os discípulos de Emaús. E depois? Maria Madalena saiu de lá e foi para onde? Foi contar, não é? E aí o que aconteceu? Ninguém acreditou. Mas não acreditaram por quê? Por quê? Ora, logo, para você, se ele fosse aparecer para quem? Para a mãe dele, né? Ou para João, o discípulo amado, mas para você. E na hora que ele estava dizendo isso, quem é que aparece? E disse o quê? Olha, gente, ele é importante mesmo, não é não? E depois? E depois? Teve chão, não teve? Porque ele permaneceu ainda o quê? 40 dias. E nesse tempo ele fez... Vamos lá. Alguém aqui já foi católico? Levanta o braço. Fizeram primeira comunhão? Se fizeram, tiveram que passar pelo catecismo, não foi? Se passaram pelo catecismo, vocês aprenderam essas coisas. É ou não é? Então, no catolicismo, onde estão as últimas palavras de Jesus? Porque ele disse as últimas? Disse ou não disse? Tinha testemunha? Tinha. Quem? Quem foi testemunha das últimas palavras de Jesus? João? Está aí uma coisa que a igreja não pode deturpar, por quê? Porque teve 500 testemunhas. Quem? Os 500 da Galileia. 500 pessoas reunidas ouviram o último sermão de Jesus. O que aconteceu depois do último sermão, gente? O que a igreja diz? É o sermão da ascensão, o sermão da ascensão. Porque depois que ele acabou o sermão, o que ele fez? Ascendeu aos céus. Então, como é o nome do sermão que ele fez? Sermão da ascensão. Não, sermão da montanha, ele antes da crucificação. Sermão da ascensão. Ou seja, foi um sermão inteiro, com 500 testemunhas. Pensa bem, o último sermão de Jesus Cristo após a ressurreição, diante dos 500 da Galileia, e vocês não sabem quais foram as últimas palavras. Isso não é um problema? Isso é um problema? Quantos acham que sabem? Vamos lá. Um.
últimas palavras de Jesus no Sermão da Ascensão. Eu não vou contar, não, pode. Vocês chegam em casa, pesquisem. Se não acharem, vocês podem pedir um auxílio aos seus irmãos protestantes. Eles vão ter o maior prazer. Então, muito bem. No último sermão, que foi para os 500 da Galileia, o último, ele chegou no final e disse algumas palavras. Se você pegar um dos evangelistas, ele vai dizer, na verdade é a mesma, só que ele muda só a ordem, mas ainda são as mesmas. Se você botar um primeiro e no fim, ele disse uma coisa. E é uma coisa importante, principalmente para nós espíritas. Principalmente para os espíritas. As últimas palavras de Jesus Cristo são extremamente importantes e vocês, espíritas, não lembram. Mas você guarda, porque, na verdade, não deveria ser um conhecimento... Sim, mas guarda, porque o ideal é que a gente vá pesquisar. Porque no Livro dos Espíritos está, qual o espírito mais perfeito dado ao homem para servir de modelo e guia? E a gente não conhece? Nem as últimas palavras. Um monte de gente sabe sobre o nascimento místico de Jesus, que se tinha anjo, se tinha ovelha, se tinha... Tem importância? Tá aí, a única coisa que não tem a menor importância. Agora, os sermões, tem? Foram muitos? Foram quantos? Só para ajudar. Mais de 5, menos de 10. É muita coisa? Ele não falou muito, porque ele andava a pé. E era um espaço longo. Tinha os romanos, tinha uma série de dificuldades. E ele pregou apenas 3 anos. Pouquíssimo tempo. E as coisas que ele disse foram muito importantes. E a gente não conhece. Como é que ele vai ser modelo e guia se a gente não sabe nada? Né? Vamos fechar o assunto. Como a gente vai fazer? A gente não conhece. Então precisa conhecer? Então, antes de falar, mestre amado, Senhor isso, Senhor aquilo, a gente precisa, no mínimo, saber as últimas palavras que ele disse, não é não? Ou que esqueça todo o resto. O que Gandhi diz a respeito de Jesus Cristo? Que se tudo no mundo se acabar e sobrar apenas o sermão da montanha, já é suficiente para elevar a humanidade. Quem foi que disse isso? Não era cristão. Só isso. E a gente sabe o sermão da montanha? Que Jesus Cristo deu para a posteridade? Que alguém não cristão considera como a mais perfeita literatura para elevação do homem? Então, como é que ele é modelo e guia? Pelo menos nosso não pode ser. E a gente faz uma série de restrições à ciência, restrição a isso, aquilo, que não falou de Jesus, que não disse, mas dizer o que exatamente? Ele é uma figura que faz parte da nossa existência, da nossa vida? No dia a dia? Sim, mas é uma figura decorativa ou é alguém que a gente conhece pessoalmente? História dele, o que aconteceu, o que ele fez. Como é que ele pode ser nosso modelo se a gente não sabe nada sobre ele? A biografia do homem que é o motivo de nós estarmos aqui hoje, ou não é? Não é esse o motivo? Então, é o agente motivador de uma série de atividades sociais e assistenciais que os espíritas realizam. Mas é como os cruzados, né? Uma coisa que sempre me interessou nos cruzados é como é que eles abençoavam. Que um padre, e o cruzado levantava a espada e ele abençoava. Que Deus abençoe essa espada para que ela leve a morte aos infiéis. Em nome de Jesus. Não é? Por quê? Eles iam fazer isso em nome de Jesus Cristo. Era mesmo? Se conhecessem, fariam. Então, aqueles que se arrogam defensores da fé e agridem, estão realmente defendendo Jesus Cristo? Qualquer pessoa que tenha uma atitude agressora, está defendendo Jesus Cristo?
Está defendendo, até o nome, né? A pureza da fé. Porque você sabe que essa é uma fala de quem? Quem é que foi criado para defender a pureza da fé? A Santa Inquisição, que aplicava a mais extrema tortura em nome de Jesus. Por que eles faziam isso? Porque absolutamente não conheciam. Não sabiam o que ele dizia. Então, se a gente não sabe o que ele dizia, não pode ser nosso modelo e guia. Para que ele faça sentido, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento a respeito da sua vida, das coisas que ele disse. Quais eram as máximas? E essas máximas são reais, servem no dia de hoje, ou é uma figura alegórica? Tanto que no Natal, hoje em dia, que a figura central nem é mais Jesus Cristo, é o Papai Noel. Perdeu até o lugar de destaque principal, que era o quê? O Natal. Passavam filmes sobre ele, era uma coisa constante, né? A imagem foi substituído. Não é um marketing muito bom, substituíram por Papai Noel. Tem até um motivo para não ser politicamente correto. Então, o que significa isso para nós? E esse fardo que ele está falando, tem que sentido? É só a dor física? Existe dor de outro tipo? Dor sem ser física? Então, o sentimento dói? Dói ou não dói? Onde? Dói onde? No espírito? Então não dói. Porque a gente não diz que dor é quando as células morrem? Então, o sentimento dói onde? Porque se não mata as células, então não dói. Dói ou não dói? Por que sentimento dói? Porque sentimento também mata células. Quando você tomar determinados sentimentos, você produz uma série de substâncias tensionantes que, infelizmente, matam células em todo o corpo. Por isso, você não pode dizer exatamente onde dói. Quer ver? Você vai ao médico e o médico pergunta, onde dói? Aí você faz assim, aqui. Aí ele escreve lá, dor difusa abdominal. O que é difuso? Qual é o contrário de dor difusa? Dói aonde? Aqui. Dor localizada no hipocôndrio direito. Então, difuso é o contrário de localizado. Então, difuso é que você não sabe dizer exatamente onde é. Então, o sentimento dói aonde? Traição dói? Dói. Onde? Sabe por que você não pode apontar? Porque morrem células ósseas, cardíacas, renais, entéricas, gástricas, ósseas, todo tipo. Então, é uma dor muito forte, mas você não pode dizer que é dor de cabeça, dor. É uma dor que você não pode precisar onde é, porque ela não é localizada, ela é difusa, mas dói? Agora vamos entender a dor, né? A dor é um sinal fisiológico e caracteriza a injúria celular, né? Morreu células, dói. Para quê? Qual é o objetivo da dor? Proteger você. Ou seja, toda vez que você faz uma coisa errada, dói, né? Então, se você comer demais, dói? Se comer de menos? Se o seu colchão for mole demais, dói? Se for duro demais, também dói. Se você trabalhar muito, dói? Se não trabalhar de jeito nenhum, também dói, não é? Vida sedentária. Então, a dor tem que objetivo? Proteger o organismo. Então, quando alguma coisa está doendo por quê? Porque você está fazendo algo que está o quê? Destruindo. Mas peraí. Traição? Ele que me traiu, eu que estou fazendo errado? Bom, está doendo em quem? Está doendo em você? Então tá. Porque a dor serve para quê? Olha, você está matando células. Pare, porque você está arriscando. Não é isso? Então é você. Mas peraí, foi ele? Sim, é verdade. Ele fez alguma coisa, ele te traiu, né? Ele tem um problema lá. Agora, se você está matando as suas células, você tem um problema. Quem é que está matando? Você. Por quê? O que é traição? O que é traição?
O que é que significa traição? Como é que ela ousou fazer isso comigo? Como é o nome disso? Orgulho, né? Orgulho dói? Dói. Por quê? Porque orgulho não faz bem à sua saúde. Então não é bom para você. A minha mulher, o meu... Que é isso? Né? Por que é posse? Egoísmo. Se você não fosse egoísta, doía? Não. Então, alguém falou, é amor ferido. Amor fica ferido? É? Então, vamos lá. Amor, tudo perdoa, tudo em nome do... Quem disse isso? Paulo de Tarso, não? Então, o amor fica ferido? Orgulho fica, egoísmo fica, a vaidade física, o que é que os outros vão falar? Então, o que está doendo não é o amor, é a vaidade, o orgulho, o egoísmo. E eles fazem bem para você? Por isso dói. Por isso dói. Vamos lá. Ingratidão dói? Então, o que é ingratidão? Vamos ver. Eu fiz um favor a você e você ousou não me pagar. Ingrata, né? O que é ingratidão? Orgulho, não é não? Porque se fosse mesmo, você se preocupava em receber de volta? Lembra a caridade? Caridade verdadeira é aquela... Ou seja, você está esperando um retorno? Não? Então ingratidão dói? Não. Então, não tem nada a ver com gratidão, tem a ver com o quê? Orgulho. Vamos lá, decepção dói? Eu esperava tanto deste filho e olha o que virou. Que decepção. Está doendo onde? Orgulho, né? Orgulho é bom para você? Por isso dói. Então, se a gente for pesquisar as origens da dor, o que você vai encontrar? Então, alguém sentou no seu lugar. Mas ela sentou no meu lugar. Você sentou no meu lugar. Mas como pode? Dói? Dói. Dói aonde? Agora, se você não fosse orgulhosa, era um problema? Então, se você não é orgulhoso, não é vaidoso, não é egoísta, dói? Se alguém tomar o seu lugar, passar na sua frente, lhe der uma fechada. Então, alguém vem e lhe dá uma fechada. Aí você fica com raiva, né? Mas é o quê? Como é que esse cara ousou fazer isso comigo? Coitado, está com pressa, vai com Deus. Deus diz. Então, imagine, se você não é orgulhoso, essas coisas doem? Não. Por isso dói. Então, se você não quiser que doa, o que você tem que fazer? Então, se você quiser superar a dor, o que você precisa? Então, Louise Hay estava com câncer terminal, disseminado por todo o corpo. Ela tinha 3 meses de vida. Vai morrer. Só que ela disse, eu não quero morrer. Não quero. Eu quero um milagre. Mas ela tinha um problema, ela não era religiosa. Como é que eu vou ter um milagre se eu não acredito em mim? Mas por que eles têm um milagre e eu não? E ela resolveu, o que eles têm que eu não tenho? Eles têm certeza que vão melhorar? É isso? Mas como eles têm certeza que vão melhorar? Então ela resolveu revisar a própria vida. Tirou fotografias do câncer, das células, e começou a conversar com as suas células. Por que vocês estão me traindo? Por que é que vocês, as células imunológicas, não me protegem? Protegem, por que não a mim? Por que vocês não me protegem? E ela começou a mergulhar no seu interior para saber por que as células dela se revoltaram e as estavam destruindo, de dentro para fora, com tanta dor, com tanto sofrimento. E à medida que ela foi mergulhando, o que ela achou? Mágoa, ódio, rancor, um monte de coisas que ela foi guardando dentro de si mesma e que explodiram, destruindo tudo ao seu redor. Porque quem não tem mágoa e ódio não tem câncer. E ela começou então, mas eu quero viver. Então, se eu quero viver, o que eu preciso? Preciso perdoar. Não importa o que tu fez, ele está lá.
Quem está matando a si mesmo sou eu. São as minhas células. E ela começou então a conversar consigo mesma e foi mergulhando. Os 3 meses se passaram e ela não morreu. Resolveu fazer um exame médico. Surpresa. O câncer regrediu. As metástases começaram a desaparecer. Mas não sumiu o tumor principal. Era grande, inoperável. E ela continuou, vamos estabelecer um tratamento, porque tinham dito que não tinha mais tratamento. Não vamos fazer. Ela disse não. E ela continuou, mergulhando mais ainda. Ela achou rancores que ela guardava desde a infância. Mágoas reprimidas, que ela não lembrava mais. E ela começou então a perdoar. E o câncer regrediu, mas ainda estava lá. Disse, o que falta mais? Eu não tenho mais ódio de ninguém. E aí ela descobriu que tinha que perdoar a si mesma. As coisas que ela fez para outras pessoas. E que ela não conseguia perdoar. E somente quando ela perdoou a si mesma e se livrou do ódio e da mágoa, o câncer desapareceu. E ela escreveu essa experiência num livro, Você Pode Curar Sua Vida. E também, junto com a cura, ela encontrou Deus. Porque no momento em que ela se livrou dessa bagagem, ela abriu e viu, existe algo maior. Então ela atribui, no final das contas, o milagre a Deus. Porque mesmo aquele que não acredita em Deus, o traz dentro de si. E se ele quiser, e agir conforme quem? Vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei, porque comigo todo fardo é leve. E onde está o perdão? Com Jesus. Perdão das ofensas, das mágoas, o perdão de si mesmo, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Se você não perdoa a si mesmo, como é que você vai perdoar alguém? Se você não se aceita. Porque a ideia não é culpa. A gente trabalha muito com a culpa, né? Interessa a Deus você ficar paraplégico numa cama? O que é que ele ganha com isso? Porque se ele gostasse, ele seria um sádico. Então é um castigo divino? Então, se não é divino, é de quem? É seu. É você. Normalmente, nós nos odiamos. Nós nos culpamos. E aí a gente sabota a própria vida. Criando as situações de sofrimento, tanto físicas como morais. A gente ilustra, nosso professor de psiquiatria, também era diretor do Instituto Médico Legal. E levava muitos alunos para fazerem perícia. E um dia chegou uma jovem que havia apanhado brutalmente do marido. E ela foi pedir um laudo pericial para obter a separação judicial. E recebeu. Foi embora. Passaram-se 3 meses. Ela voltou. Ela tinha arrumado o namorado e o namorado bateu nela. E ela foi pedir uma medida cautelar. Te deu. Passou um tempo maior, ela voltou. Ela arrumou outro namorado, o namorado bateu nela. Todo mundo ainda... Por quê? Ah, ela gosta de apanhar? Não. Tanto não gosta que terminou 3 relacionamentos por causa da violência. Porque se ela gostasse, ficava com o primeiro marido, pelo menos casou com ela. Todo homem bate em mulher? Ela é azarada? Na verdade, é que se ele entrar numa sala com 100 homens, de quem ela vai se aproximar? Daquele que tem o perfil que ela acha que merece. Então, quando a gente não busca os relacionamentos destrutivos, então, olha, vamos ver se não é. Um homem lindo, maravilhoso, estou apaixonado por você. Qual o primeiro pensamento? Aí tem coisa, né? É muita areia pro meu caminhão. Por quê? Por que tem que ter alguma coisa? Porque você acha que não merece. Então, se alguém, com todas as qualidades, para te fazer feliz, vier para te fazer feliz, você não aceita. Por quê? Porque eu não mereço. O que é culpa? Eu mereço sofrer. Então tem gente que curte, né? Ah, eu fiz uma operação de vida, demorou 3 horas, a minha durou 6. Não é não? Meu filho, o meu é pior. Vamos ver. Você foi assaltada. A primeira coisa que você faz quando chega em casa, liga. Amiga, foi assaltada. Mas você conta como se estivesse comendo um bolo de chocolate de 7 camadas, não é não?
um assalto terrível. Você viu o acidente. É ou não é? O tempo que a gente gasta divulgando as coisas ruins é infinitamente maior do que as coisas boas, porque você curte. E acontece que tem gente que está, quando fica curado, entra em depressão. Ou curado, entra em depressão. Algumas pessoas que reclamam do marido. O homem miserável, e isso inferniza, não sei o que, o homem morre e ela entra em depressão. Já viram isso? Por quê? Porque preenchia uma satisfação. O que eu mereço? Sofrer. Então, enquanto você está sofrendo, você está satisfeito. Quando desaparece, você entra em depressão. Por quê? Culpa. E é Deus que quer isso de você? Não. Culpa é uma coisa, arrependimento é outra. São coisas totalmente distintas. Culpa significa eu mereço sofrer e você busca o sofrimento. Arrependimento não. O que significa arrepender-se? É admitir um erro e buscar a reparação. Então Deus não quer que você sofra, quer que você trabalhe. Chico Xavier, para a gente encerrar, diz que a evolução só se dá através da desidratação. Ou você sua trabalhando, ou sofre chorando. Ou seja, sem desidratação não tem evolução. Você escolhe ou sua ou chora. Mas sem isso, não tem jeito. Então a escolha de quem? É de Deus? É nossa. E, inclusive, Jesus lhe dá as vozes. Você está sofrendo? Vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei, pois comigo todo fardo é leve, todo jugo é suave. O que é verdade, segundo as mais modernas tendências da neurofisiologia moderna. Foi um prazer estar com vocês, muita paz.